Vamos estar vendo agora sobre o anticristo, quem é o anticristo, e depois já o falso profeta, e depois também a tão famosa marca da besta, que muitos falam aí. Vamos continuando, então, Apocalipse 13. Então, que é o anticristo? Ou quem é o anticristo? Que ele é? Ele é contra Cristo, ou contra Jesus. Ele quer se pôr no lugar de Cristo, no lugar de Jesus. Ele ataca o caráter de Cristo, né? Ou ele ataca a Jesus, ataca a Deus. Olha lá, aqui em 2 Tessalonicenses 2,4 fala: se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o que ele mais vai querer fazer? É aparecer, né? E ser adorado. Ser colocado no lugar de Deus, no lugar de Jesus. Então, essa é uma explicação simples do que é o anticristo, né? Deixa eu voltar aqui. Em 2 Tessalonicenses também fala do anticristo e do arrebatamento da igreja, que eu vou explicar um pouco agora. Vou virar a câmera aqui para mim. Só vou ler esse capítulo aqui, esses 2 versículos. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, da vossa mente, nem vos perturbeis, nem vos assusteis, né? Quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha lá, quem é o anticristo? Agora chegou na parte favorita aí de um. O pessoal vai pensar que eu vou dar um nome exato aí de quem seja, né? Eu vou falar os principais candidatos que temos, que eu não vou ocultar para vocês aquilo que vem sido dito aí pelos estudiosos nos últimos tempos. E então vou dar alguns nomes aí para vocês agora aí de quem possivelmente pode ser. Eu creio, a maioria crê que ele já está na Terra. Só não foi revelado ainda, só não foi mostrado ao mundo. Mas ele já está agindo nos bastidores aí. Aqui. Qual candidato é de vocês aí? Temos aqui o Emmanuel Macron, atual presidente da França, né? É citado por alguns especialistas que seja ele o anticristo, que já esteja no mundo, né? Aqui outro também, temos o Jared Kushner, que é o conselheiro sênior lá do Donald Trump dos Estados Unidos. Temos aqui também representando muitos falam que o anticristo pode vir da Rússia ou da Turquia, né? Representando aqui o Erdogan, que é o presidente da Turquia, ou então, lá em cima ali aquela outra foto que eu peguei, não seria nenhum desses, é um ainda que não apareceu, que ainda não foi revelado, né? Mas agora eu vou mostrar algumas coisas que alguma dessas pessoas andam fazendo e que o anticristo vai fazer também. Aqui, ó, o que o anticristo vai ser, ó. Então agora tá mais... Eu já falei aqui. Olha, ele vai ser um líder político. Ele vai cuidar da área política do mundo. Então, nesses últimos dias, eu tenho as notícias aqui, depois mais pra frente vocês vão ver. Se pede-se muito uma nova ordem mundial. Um governo único, né? Então, o anticristo deve assumir esse papel de líder mundial em breve. Vai querer se colocar no lugar de Deus e querer ser adorado. Será responsável pelo plano de paz entre judeus e muçulmanos. Será um líder mundial. Ele vai ajudar a governar o mundo todo. Será contra os cristãos e vai perseguir e matá-los.
falará que Jesus não veio em carne e não aceita que Jesus é Deus. Essa é uma principal característica do anticristo. Ele não aceita que Jesus é Deus. Seu tempo de governo será praticamente de 7 anos. Será o homem mais maligno que já viveu na Terra. Então essas são algumas qualificações, características do anticristo. Aqui agora eu vou mostrar para vocês algumas notícias recentes deste ano já. E que para vocês verem que o negócio já está acontecendo, os esquemas já estão sendo montados para a chegada desse líder aí mundial, né? Aqui ó, nessa foto aí, nessa print que eu tirei da tela, é um novo enviado de paz de Trump, é o Berkowitz, que se reúne com líderes israelenses, que seria esse rapaz aqui mais novo, né? Também é um candidato a ser o anticristo aqui, ó, o genro do Trump também, o Jared, que é também outro candidato. O Jared, vou explicar para vocês que é um dos principais candidatos a ser o anticristo atualmente, tá? É o que mais é falado nos vídeos da internet. Ele e o Emmanuel Macron, tá? E aqui tá a edição da revista Time. Isso apareceu em 27 de janeiro de 2020 na revista Time. O Jared saiu na capa, né? E ele, para vocês verem, ele não era nada, ele não apareceu do nada junto com o Donald Trump, né, presidente americano, que elegeu o próprio genro para ajudar eles ali a fazer algumas tarefas ali na Casa Branca, né? E uma delas, ó, é o plano de paz para o Oriente Médio. Vocês devem ter ouvido na TV, isso foi noticiado em maioria dos canais, né? Que o Jared está à frente de um plano de paz para o Oriente Médio. Entre Israel, Palestina, os muçulmanos ali. Irã, toda essa parte ali, né? Então tá ali, Jared apresenta plano de paz para o Oriente Médio. E dando sequência, o Jared já levou o plano de paz ao Conselho Mundial da ONU. Conselho de Segurança da ONU, né? Então, é estranho como esse rapaz vem se comportando, né, nesses últimos tempos. Querendo ali a paz de qualquer jeito. Ele falou até umas declarações que se a Palestina não aceitasse, os muçulmanos, parte dos muçulmanos não aceitarem, alguns muçulmanos aceitam, que é o lado ali da Arábia Saudita. Estão de acordo com esse plano que ele propôs aí, que é reconhecer o Estado da Palestina, dar umas terras para os palestinos, né? Só que os palestinos não aceitaram, que são a outra parte dos muçulmanos, porque tem os muçulmanos xiitas e os sunitas. Então, mas o Jared propôs assim, se vocês não aceitarem, vou colocar a força. Ele e o Donald Trump vão implantar esse plano à força. Então por que esse rapaz está querendo isso, né? Para se aparecer, para virar um próximo presidente dos Estados Unidos? Ou ele realmente é o anticristo? Não dá para saber. Mas ele tem se comportado estranhamente nesses tempos aí. Aqui é umas fotos que ele fez em viagem ali a Israel, né? Inclusive uns rabinos mais famosos nessa foto mais acima. Primeiro-ministro de Israel, né? Benjamin Netanyahu. E aqui ele no Muro das Lamentações. Outra notícia importante também. O Messias já vive entre nós, declara influente rabino em Israel. Segundo o rabino Chaim Kanievsky, o Messias está vivo e poderá ser revelado a qualquer momento. Então, os judeus ainda esperam o Messias, diferente de nós, que nós já sabemos quem é o Messias. É Jesus Cristo, só tem ele. Mas os judeus não reconhecem Jesus como Messias. Eles ainda dizem que vai vir outro Messias. Então tá aqui, eles falam que o Messias já está entre nós, inclusive em nossos dias, né?
E quem é esse Messias dos judeus? É o nosso anticristo. Por quê? Porque o anticristo ele vai querer ser como Deus, vai querer ser tratado como Deus, vai querer ser colocado como Deus ali em Israel para os judeus e para os muçulmanos também, né? Então, na verdade, esse Messias que eles falam seria o anticristo para nós, né? Eles pensam que é o Messias, que é o Salvador deles. Outra notícia também recentemente, aqui do dia 22 de abril de 2020. Então, corona. Muçulmanos também dizem que o Messias está chegando. Alguns até incentivam a divulgação do Covid-19 de propósito, para acelerar sua chegada. Eu não peguei essa notícia, mas tinha um muçulmano que postou um vídeo e ele espirra em dinheiro deles lá e diz que está com coronavírus e ele está passando coronavírus em nome de Alá para acelerar a chegada do Messias dele. Que também esse Messias dele é o nosso anticristo, é o homem maligno. Eles pensam que é o salvador deles. Porque os muçulmanos acreditam que vai vir o Messias, que eles chamam de Mahdi. Mahdi, que é como se fosse o Messias dele. E junto com ele vai vir um outro também, um Isa, que vai fazer sinais e maravilhas no mundo. Mas pra gente, esses dois personagens é o anticristo e o falso profeta. Tá? E eles pensam que vai ser o Salvador, porque vai destruir Israel, porque vai destruir os cristãos. Eles falam isso abertamente no Alcorão. Inclusive, eles chamam os judeus de porcos, né? E o Alcorão manda matar cristãos e judeus, né? Então, os muçulmanos também estão esperando o Messias, que é o nosso anticristo. Aqui outra foto, temos aqui, ó, uma foto bem, assim, digamos, estranha, que é um dos principais rabinos de Israel, com Jared Kushner, ali na foto, desde pequeno. Será que já estavam preparando ele para ser o futuro Messias? É tudo muito estranho, né? E ali outro rabino influente diz que a vinda do Messias está próxima. Vamos para o próximo aqui. Aqui temos já o outro candidato, que seria o Emmanuel Macron. Teve agora esse começo do ano em Israel, lá com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, no Muro das Lamentações também, né? Como mostra as fotos aí. E aqui também é outro dilema, que eles falam que o anticristo, que o Messias deles devem construir o templo. Que templo era esse? Aqui vocês estão vendo a mesquita lá que tem lá em Israel, e aqui é o templo. Aqui seria uma figura de como seria esse templo nos dias atuais. Que esse templo foi construído quando? Foi construído por Salomão, e depois, na época de Jesus, tinha também o templo que foi construído ali por Herodes. Então os judeus pedem incessantemente a construção desse terceiro templo aí, que a gente chama terceiro templo porque já houve 3 templos antes, né? Então eles pedem a construção desse templo, mas para quem não conhece, tem no domo lá em Jerusalém tem essa mesquita muçulmana, né? Exatamente no lugar que era o templo. Então isso impede a construção do terceiro templo. Mas o anticristo, o Messias dele, vai construir esse templo. E interessante que lá em Israel, eles não precisam derribar essa mesquita. Eu acredito que eles vão fazer esse templo exatamente aqui onde eu fiz esse quadrado vermelho aqui. Tem muito espaço lá sobrando. Então, para não ofender o lado muçulmano, o anticristo deve falar, constrói ali, né? Esse templo aqui que eu falei. Então, deve ficar mais ou menos nessa montagem aqui que foi feita aqui pela internet, né? E o templo do lado da mesquita. Aqui, ó, os judeus já estão preparando muitas coisas para o templo. Ó. Então tem o candelabro, tudo isso no tempo de Salomão, né? Os instrumentos, a bacia, a pia, as maquetes já estão tudo pronto. Ele já tem tudo pronto, ele já tem até dinheiro em bancos.
só esperando a liberação. Outra notícia nova aqui, ó, Instituto do Templo, ó, esse Instituto do Templo é que cuida da organização das roupas, dos utensílios, tudo que vai ser usado ali. Então, eles divulgaram agora que a produção de azeite puro, né, para o Templo de Israel, para o novo templo, já está também feita. Então, eles estão preparando tudo, porque na hora que o Messias chegar, esse templo vai ser construído. Outro também, ó. O principal rabino de Israel ordena manto branco cerimonial para cumprimentar o Messias. Então, ele já tem tudo pronto para esse Messias deles aparecerem, que é o nosso anticristo, que vai enganar eles. Esse vai ser o objetivo dele. Ele vai chegar lá, fiz o acordo de paz com vocês, deixei vocês construírem lá o seu templo, e tá tudo certo agora. Daí ele vai ficar, vai ser dividido em 2 períodos, 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. Então 3 anos e meio ele vai estar em paz, tranquilo, vai ter construído o templo, vai ter liderado o plano de paz nas nações, o mundo vai estar estabilizado, porque agora ele é o líder mundial, né, que conseguiu paz, que conseguiu pôr paz no mundo, que conseguiu pôr paz que as guerras foram cessadas. Só que depois desses 3 anos e meio, ele quebra o acordo de paz e ele quer ser declarado como Deus e vai entrar dentro desse templo e vai querer ser adorado como Deus, né? E quem não adorar e quem não tiver sua marca, né, que a gente fala a marca da besta, vai morrer, vai ser preso, vai ser morto, né, por suas ações. E aqui agora, só para lembrar, eu já dei um estudo de Apocalipse lá na igreja, no começo do ano. Quem estava lá na igreja deve se lembrar, né? Põe nos comentários aí que se lembra, né? Pra não ver que eu não estou falando mentira. E eu estou usando alguns slides, é o mesmo que eu já dei o estudo, né? Isso aqui é uma coisa que eu pus lá, ó, antes de chegar a coronavírus para cá. Agora vocês vão ver o que eu já estava falando a respeito do fim, o que estava acontecendo, né? E eu já tinha falado que 2020 promete esse ano de 2020, né? E isso eu falei em janeiro, o coronavírus nem estava aparecendo ainda, né, algumas coisas. Mas ninguém imaginaria que chegaria a esse nível, né, de fechar tudo, parar tudo, né? Todo mundo, né? Tudo parado aí. Ninguém imaginaria que chegaria num nível tão grande como esse. Ó, já tinha dado todas essas notícias aqui, ó. Terremoto, magnitude de 6,4 graus, mata pelo menos uma pessoa na China. Ó. Terremoto de 5,9 atinge Porto Rico. Quem lembra também da tensão do Irã e Estados Unidos no começo do ano, né? Uma notícia bastante comentada aí. Então o ano começou quente, né? E com essas notícias aí, ó. Inclusive no Brasil, ó, 2 cidades de Mato Grosso registram terremoto de 2,5 e 3 graus na escala Richter, né? E já tinha falado aí também para vocês, ó, quem estava lá na igreja agora, do coronavírus. Já tinha posto lá nos slides, é o mesmo slide que eu estou usando, via lá para o dia 21, 22, que eu dei o estudo sobre o coronavírus. Os Estados Unidos tem primeiro caso, e lá na China ainda era quase 300 pessoas apresentarem os chinos, com 6 mortes só, devido à doença. Japão, Tailândia, Taiwan e Coreia do Norte também foram afetados. Então isso eu já tinha posto antes, né? E falei, pode chegar aqui no Brasil. Tanto é que eu pus aqui, ó, lá em cima, lá o versículo, ó, levantar-se-á nação contra nação, o que vimos no começo, Irã e Estados Unidos, os dois ali numa briga que qualquer hora, se explodisse, a gente tava perdido, né?
e reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Temos aqui uma notícia do dia 22 do 1, que o governo de Minas investiga caso suspeito de coronavírus em Belo Horizonte. Já tinha avisado que o coronavírus ia chegar no país. Tinha posto as fotos ali, né, do povo se preparando com as máscaras, tudo. Então eu já tinha falado, né. É aqui outra notícia de 11 de abril, recente, que essa daqui eu acrescentei, que é a nova onda de gafanhotos que ameaça milhões na África. A organização afirma que segunda leva é 20 vezes maior que a primeira. Lembra da primeira que eu falei? Agora vem a segunda leva. Então tá devastando, vai trazer fome, vai trazer colapso. E o negócio aqui pra frente só vai piorar. Vocês que não acreditam na Bíblia, né? Mas creio que todos que estejam ouvindo acreditam. O negócio aqui pra frente não vai ser fácil, não vai ser moleza, né? Então precisamos estar firmes com Jesus, com Deus. E pregar o Evangelho, falar sempre de Jesus para as pessoas que você ama, que você quer para o próximo também, né? No trabalho, na escola, na rua, na faculdade, seja onde for. Precisamos falar do amor de Deus, né? Para que essas pessoas sejam salvas. Outra do genro do Trump aqui, ó, Jared. Genro de Trump assume papel-chave no combate ao coronavírus nos Estados Unidos. Aqui está escrito, eu vou ler para vocês, não sei se vocês conseguem ler. Ele não estudou medicina e nunca passou pelo serviço militar. Mas como genro de Donald Trump, Jared Kushner ganhou um papel fundamental no gerenciamento da crise do coronavírus e se tornou peça-chave na Casa Branca na luta contra a pandemia. Então virar um pouco aqui para mim. Pondo aqui a luz também. Tá tudo meio improvisado, como é a primeira aqui. Então tá tudo meio improvisado. Também ainda tô meio... Dá pra ver que tô meio nervoso, né? Mas é normal, né? Então, vocês estão vendo uma coisa que não é normal. Como um cara, ele começa a subir do nada rápido, né? Um cara que não entende de geografia lá do Oriente Médio e que não entende também nada de medicina, como a própria reportagem fala, né? E o Trump vai lá e nomeia ele, né? Ou seria ele seria ele o anticristo já, e já está tomando as rédeas dos problemas, né? Querendo se manifestar já, né? Se impor. E não sabemos, né? Mas ele pode, lá em Daniel ele é descrito o anticristo, para quem estuda a Bíblia, quem vê mais a fundo esse assunto, sabe que lá em Daniel, na besta que é descrito lá, surge um chifre pequeno. Esse chifre pequeno simboliza o anticristo. Então ele vai devagarzinho crescendo, né? Então ele começa aos poucos se aparecendo, aos poucos se mostrando. Não vai ser de um dia para a noite que hoje vai ser implantada a nova ordem mundial já com o líder escolhido. Não. Ele vai se apresentando aos poucos. Aos poucos ele vai aparecendo, né? Então é isso que está acontecendo com ele. Esse Jared aí, devemos ficar de olho. Não estou falando que é ele. Ouçam bem aí, para ninguém sair falando que eu falei que o anticristo é o Jared. Não, estou falando, fiquem de olho. Ele é um dos principais candidatos a serem. Pelas ações dele, pelo que ele está fazendo, tentando acordo de paz. Agora ele quer aparecer aí na negócio de coronavírus, né? Então pode ser que ele seja esse chifre aí pequeno que esteja se levantando, né? E querendo logo logo se aparecer. Então, vamos voltar aqui então pro virar aqui. Aí. Aqui outro site aqui até eles brincam aqui, ó, vocês podem ler. A praga de Jared Kushner, né? Jared conseguiu mais um show
liderando a força-tarefa das sombras, até eles chamam, eu traduzi, tá, para vocês ficarem melhor, porque é de um site americano. Então eles chamam a própria força-tarefa do Jared de força das sombras, contra o coronavírus, né? O problema é que ele não sabe nada sobre Covid, assim como ele não sabe nada sobre reforma de imigração ou paz no Oriente Médio. E vem desempenhando esse papel, né? Numa das principais nações do mundo, que é os Estados Unidos, né? Então, o máximo teria que ser um cara técnico, um cara que entende das coisas, né? Então, ele tá agindo estranhamente, né? Aqui também outra, tirei um print da notícia da Fox News, que o Jared coloca, também vai estar junto com a FEMA nos Estados Unidos, né? Olha lá, esse é o vice-presidente dos Estados Unidos, né? Mike Pence, né? Eu acho que é, se não me engano. Deixe-me apresentar Jared Kushner, que tá com a tradução ligada ali. Que falará sobre o trabalho que vem fazendo junto com a FEMA. A FEMA, para vocês que não entendem ou não sabem, que é uma organização dos Estados Unidos que cuida ali dos desastres, das coisas, das pandemias, dos desastres que tem, né? Então antigamente eu fiz uma apresentação na escola, eu falei um pouco da FEMA, que eles ficam, ele é uma organização, né, que está preparada, até na internet é famoso, depois vocês procuram os caixões da FEMA, bastante famoso esse vídeo, e que eles já estão se preparando por uma catástrofe enorme no mundo, né? Então eles já estão se preparando. Por quê? Porque eles sabem, na verdade, que o fim do mundo vai chegar. E com o fim do mundo vai acontecer várias catástrofes, né? Maior que o coronavírus, muito maior que o coronavírus. 1/3 da Terra vai morrer. Vai ter terremoto, tsunami, estrelas vão cair do céu, o sol vai ficar vários dias sem dar luz, a lua vai se tornar em sangue. Então são coisas muito piores que vão acontecer. Coronavírus não é nada. Os homens vão desmaiar de calor, vai ser umas criaturas da Terra que vão picar as pessoas, que vão sentir uma dor tão intensa, mas não vão morrer, só vão sentir a dor. Então vai ser um tempo dificílimo nesses últimos períodos que logo vamos entrar. Eu creio que logo, né? Na minha opinião, essa é a minha opinião particular, creio que logo vamos dar início a esse período.